Shalom, povo de Deus! Muito bem-vindos ao canal Além da Liderança. Eu sou Matusalém Trindade e eu tenho palavra de vida para você. Hoje o nosso assunto é prioridade. Mateus capítulo 6, versículo 33, a palavra de Deus nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse texto, no seu contexto, ele vem falando de preocupações diárias que temos, como alimentar-nos, bebida, comida, vestimentas. E ele deixa bem claro lá que nós não precisamos nos preocupar com isso, porque ele tem a grande receita. Ele deixa para nós muito claro na sua palavra, o nosso Deus nos deixa, que existem as nossas urgências e as nossas emergências, que são coisas muito parecidas. Como família, a Bíblia determina que devemos governar bem a nossa família, cuidar bem da família. A Bíblia diz que nós, homens, maridos, precisamos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar, de morrer por ela. A família é algo muito importante para a nossa vida. A Bíblia também fala da igreja. Devemos nos congregar, devemos obedecer aos líderes, devemos fazer algo pela igreja de Cristo. Precisamos estar juntos, precisamos estar em unidade, precisamos estar em comunhão com a igreja. Também tem as nossas finanças, que ninguém vive sem o financeiro. Nesse mundo que vivemos, precisamos estar com as finanças organizadas, porque senão as coisas dificultam. Porém, a família é importante, é urgente, está dentro das emergências, a igreja, as finanças, os amigos, as propriedades que temos, tudo é muito importante. Precisamos zelar, porque são coisas que estão dentro das nossas urgências e emergências. Porém, nós estamos falando da palavra de Deus, que fala de priorizar. E o primeiro mandamento da palavra de Deus, o primeiro mandamento de Deus, fala que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Não poderia ser em segundo lugar esse mandamento. Em terceiro, ele tinha que estar em primeiro lugar, porque Deus deve ser prioridade. Ele dá uma ordem, que é a grande saída para a nossa posteridade. Sempre foi essa saída, para a nossa atualidade, é a grande saída. Se nós queremos sermos prioridades de Deus, e é isso que queremos todo o tempo, não é? Nós oramos ao Senhor e pedimos que Ele nos priorize. Nós pedimos sempre algo de Deus, como se estivéssemos na cabeça da fila, e nem sempre estamos. Mas é que às vezes não priorizamos Deus, e Ele diz que devemos priorizá-lo. No livro de Lucas, capítulo 14, e versículo 16, no contexto ele diz que aquele que não abandonar pai, mãe, famílias e terras, por amor dele, e até a sua própria vida. Ele diz no 26, aquele que não abrir mão da sua própria vida não pode ser meu discípulo. Jesus falou isso. Então, nós temos uma saída, mas nós precisamos abrir mão daquelas coisas que são urgências e são emergências, e precisamos priorizar Deus. Alguns dias atrás, meses, eu tive uma experiência com Deus na montanha, que chama-se Legendários.
É a maior experiência que um homem pode ter, é ele subir a montanha nesse nível espiritual. Eu mesmo já subi outras montanhas. Subi montanhas em Boa Vista, Roraima. Subi montanha na Nigéria. Eu subi algumas montanhas. Mas faltava-me a montanha da prioridade. É que algumas pessoas questionam por que tem que ser na montanha. É porque a montanha é símbolo de poder de Deus lá em cima. E embaixo simboliza renúncia. Quando eu estou subindo a montanha, eu estou abrindo mão de tudo que está lá embaixo por alguém que me aguarda lá em cima. Eu estou abrindo mão de tudo que eu sou para me subir a montanha. E então, nós conhecemos Moisés, que um dia subiu a montanha. E se você observar, as grandes alianças foram feitas lá em cima da montanha. Quando Abraão levou seu filho Isaque para ser imolado, Deus fala para ele: sobe a montanha. E então Moisés está com Deus agora lá em cima da montanha. E Deus dá um discipulado para ele. Ele fala: Moisés, olha, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é santa. Moisés tinha uma história de 40 anos no deserto. Moisés tinha uma história de escravidão, de homicídio. Moisés tinha uma história de perseguição, uma história de coisas mal resolvidas. Moisés tinha uma história de dúvidas, ele não sabia nem quem ele era. Então Deus diz para ele que agora, o assunto agora é espiritual, porque lá em cima da montanha não temos outro assunto a tratar, a não ser o reino de Deus. E Mateus 6,33, ele diz isso, Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É a grande saída para alguém que quer avançar na vida, para alguém que quer prosperar, para alguém que quer conquistar, para alguém que quer a cura física, a saúde mental, para quem quer a sua família de volta, para quem quer avançar numa maior velocidade sem olhar para trás, para quem quer uma nova história. É subir a montanha para tratar com Deus, como Ele é prioridade na sua vida e na minha. E então eu tive essa experiência de subir lá e aprendemos coisas incríveis, que só igualmente Moisés, que subiu ali e teve a experiência com Deus, é que vai entender o grande mistério de subir a montanha e tratar de um assunto que é completamente prioridade de Deus. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, a partir de agora você não vai mais cuidar das cabras. Moisés, a partir de agora você não vai mais fugir de Faraó. Moisés, a partir de agora você não vai mais ouvir falar de milagres. Moisés, a partir de agora você será o grande canal de milagres. Você será a minha voz no deserto. Você será o escolhido que vai escrever uma história agora com os dedos de Deus. Você será o grande libertador do meu povo que está lá no Egito. Moisés sendo ainda muito cru, Moisés sendo ainda muito intolerante, ainda cheio de medos, ele fala para Deus: Senhor, quem sou eu? Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho condições nenhuma de fazer. É assim que às vezes nós nos achamos. Às vezes nós encontramos assim, sem força, sem habilidade alguma, porque o nosso passado está ainda aprisionado. A nossa vida ainda está aprisionada lá atrás e nós não temos saída. Mas a grande saída é priorizar Deus. E diante da história de Moisés, toda a história que ele teve, de perseguição, de homicídio e etc., de tristeza, de abandono, agora ele terá uma história digna de ser contada. Deus está dizendo para Moisés:
naquele monte, naquela montanha, lá em cima, ele está dizendo: Moisés, esta história que você viveu até hoje, ela se encerra aqui, diante da sarça que arde e não se consome, e diante de mim, que eu sou o grande eu sou, e eu é que estou contigo por onde você for. Digam para eles que o grande eu sou lhe enviou. A partir dessa hora, desse momento, Moisés nunca mais seria o mesmo, porque tudo aquilo que ele viveu agora escorreu pelo rio Nilo, ficaram nas poeiras do deserto, porque agora Deus vai se levantar e vai dizer: nunca mais haverá um líder tão manso igual a Moisés. Uau! Uma história digna de ser contada. Eu deixo tudo aqui embaixo, eu renuncio a tudo para subir e encontrar lá em cima com o legendário número 1. Sabe, queridos, quando nós abrimos mão da nossa própria vida, nós alegramos o coração de Deus, porque Ele começa a sentir que nós realmente somos a imagem e semelhança dEle, porque um dia Jesus, Ele abriu mão da sua própria vida por nós. É que quando nós queremos que Ele nos priorize, precisamos priorizá-lo. Quer um conselho? Prioriza Deus. Em que lugar Ele está na sua vida? Nós temos família, igreja, finanças, trabalho, amigos, ministério, bens materiais, e nós dizemos assim, que a minha casa é do Senhor, meu automóvel é do Senhor, meu ministério é do Senhor. Mas e a minha vida? A quem pertence? Em que lugar Jesus, o nosso Deus, está na sua vida? Em primeiro lugar? Ele é prioridade para você? Tem certeza? Então, se você tem certeza, continue o priorizando. É por isso que tudo está dando certo para você. Se você vai priorizá-lo a partir de hoje, porque não estava priorizando, Jesus estava ali em segundo lugar, entre a família e a igreja, coloca ele hoje em primeiro lugar, no pódio mais alto. E eu tenho certeza absoluta que a tua história a partir de hoje será uma história digna de ser contada, porque tudo aquilo que o Senhor projetou para a tua vida vai acontecer, vai se manifestar. Eu profetizo em nome de Jesus, que os teus pés ainda caminharão em lugares altos, e Deus está adestrando tuas mãos para você palpar o invisível e os teus olhos verem o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida, na tua família, e você terá sim uma história digna de ser contada. Shalom.